O conteúdo de hoje veio diretamente do meu treinamento online, o Scrum Master Definitivo. O link para o treinamento está aqui na descrição do vídeo e eu espero te ver por lá. Então nós estamos vivendo em um cenário em que o mundo é cada vez mais complexo, os problemas que aparecem são diferentes dos problemas que nós sabíamos como resolver e é completamente natural esperar que o papel do líder também precise evoluir da mesma forma que as práticas de gestão, as práticas de controle também têm que se adequar a esse mundo VUCA em que nós vivemos. Para cada domínio da complexidade, existe uma resposta adequada, existe um diferente tipo de líder que é o mais adequado. Quando a gente fala, por exemplo, do domínio simples, a gente tem aquela visão do chefe tradicional que opera numa estrutura de comando e controle. É aquela pessoa que acha que tem todas as respostas e que provavelmente no passado até tinha, que sabe exatamente como resolver todos os problemas que aparecem, porque os problemas se repetem. Então ele diz às pessoas o que elas devem fazer e elas obedecem. Aumente o compasso, produção acelerada. Esse tipo de cenário simples, que é muito parecido com um cenário fabril, por exemplo, é comum e é esperado que a gente tenha esse tipo de líder que vai estabelecer padrões, que vai tentar otimizar o fluxo, porque ele é o capacitado para pensar, enquanto os trabalhadores são braçais e não necessariamente capacitados para atuar em atividades complexas ou serem especialistas em algum tipo de atividade específica. Mais velocidade, 7x4. Só que quando a gente avança e olha para um cenário complexo, em que os problemas não se repetem tanto, essas melhores práticas já não servem mais. Às vezes o conhecimento do passado também não atende os problemas do presente e muito menos vão ajudar a gente a chegar e construir o futuro que a gente quer. Então essa postura de não se comunicar muito, de só olhar para padrões que resolvem problemas repetitivos, não atende esse cenário complexo. Só que a gente tem uma cultura que veio do tempo da Revolução Industrial, em que o chefe manda e o funcionário obedece. Se a gente olhar historicamente para esse momento da Revolução Industrial, para esse momento em que surgiu Taylor, que surgiu Ford, definindo a linha de montagem e os processos repetitivos, o que a gente tinha? A gente tinha a maior parte da população morando no campo, com uma baixa escolaridade e que não tinha nem condições e nem tempo de investir numa educação formal, mesmo porque isso não era de fácil acesso e existia muito pouco. Então essa população que começa a migrar do campo e passa a ir para cidades para trabalhar nas fábricas, ela se insere num ambiente em que o dono da fábrica ou o gerente da fábrica é o responsável por montar essa esteira, definir os processos de produção, medir aquilo que está sendo feito e propor melhorias, enquanto eles vão fazer as tarefas repetitivas e vão ser treinados muito rápido. Então, um trabalhador braçal, um trabalhador fabril do início do século podia ser treinado em 15, 20 minutos e ele estava apto a performar a mesma função pelos próximos 10, 20 anos da sua vida, num ambiente totalmente insalubre e, de novo, com baixa especialização. E tudo isso servia muito bem para aquela época. E foi em 1911 que o Taylor escreveu o seu livro Princípios da Administração Científica, que é utilizado até hoje como uma base para os processos de gestão de muitas empresas. Nesse livro, ele falava como o gerente ou o diretor da fábrica era o responsável por otimizar a performance desses trabalhadores que estavam atuando na linha de montagem. O tipo de trabalho que essas pessoas faziam não tem nada a ver com o tipo de trabalho que nós fazemos hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Isso acontece porque as tarefas de uma linha de montagem são altamente repetíveis. As pessoas, quando surgia um problema, tinham a receita de como resolver esse problema. Hoje em dia, trabalhando num ambiente altamente complexo, isso não é mais verdade. A gente tem que responder à mudança muito rápido, tem que responder aos problemas
da maneira mais efetiva possível. Então essas receitas de bolo, essas instruções do chefe não servem mais, mesmo porque é impossível que uma pessoa tenha todas as especialidades necessárias para resolver um problema. É claro que nas empresas hoje a gente tem essa estrutura de silos. Quem ainda está acompanhando pelos slides está vendo aí o desenho e o que eu quero dizer com ele. A gente tem os diferentes departamentos, departamento de marketing, departamento de compras, departamento de tecnologia, e esses departamentos operam em silos específicos. Então as pessoas estão lá dentro atuando com times de mesma especialidade. Isso acaba gerando essa estrutura de uma pirâmide, comando e controle, em que o chefe de um departamento está sempre falando para as pessoas embaixo dele como elas devem agir. Isso acaba dificultando muito a comunicação entre os diferentes especialistas e isso tira a velocidade da tomada de decisão, da resposta e da produção de novos produtos e de novos projetos. Isso é uma herança que vem desse desenho da administração científica do Taylor. Isso não se adequa mais às nossas realidades. Talvez uma das maiores provas disso seja o relatório do caos, que é um documento produzido por uma consultoria chamada Standish Group, que avalia quantos projetos têm sucesso ou fracassam dentro do ambiente corporativo. Então eles fazem essa análise olhando para milhares de projetos em milhares de empresas, geralmente as maiores empresas do mundo, para entender quais projetos conseguem entregar dentro do prazo, com qualidade e até atendendo às expectativas de valor para o negócio. E esses são os projetos que eles consideram como tendo sucesso. E aí eles olham os projetos que têm problemas ou os projetos que fracassam completamente e fazem um compilado desse total. Para quem está acompanhando aí pelo slide, vocês vão ver uma evolução dos números desse relatório ao longo do tempo. O primeiro relatório é de 1994 e, como vocês podem ver, naquele ano, boa parte dos projetos ou fracassaram ou tiveram problemas na sua entrega, com uma parcela bastante pequena de projetos que efetivamente foram entregues com sucesso. De lá para cá, a gente teve algumas evoluções nesse número, então a gente já tem uma melhora na quantidade de projetos que têm sucesso, mas a quantidade de projetos com problema e com desafios ainda é muito alta. E nas próprias palavras do Standish Group, eles entendem que essa melhora tem acontecido por conta dos projetos ágeis. Eles têm ajudado não só a entregar mais valor e com mais sucesso, mas aquilo que é entregue também está sendo mais utilizado pelos usuários finais. E isso é importante porque significa que as empresas estão gastando menos dinheiro com coisas que ninguém usa e estão investindo naquilo que efetivamente traz valor para eles e os seus clientes. Inclusive, se nós fizermos uma comparação mais direta entre o ágil e o cascata, vocês vão ver que claramente o ágil está ganhando de cascata. Se a gente olhar na ponta do relatório que fala dos projetos que têm sucesso, a gente vê que 40% dos projetos ágeis estão tendo sucesso contra 11% dos projetos tradicionais. É claro que se a gente olhar para essa parcela do meio de projetos que têm desafios e problemas, tanto ágil quanto cascata tem uma parcela significativa dos seus projetos que estão localizados nesse conjunto. Mas o X da questão aqui é o motivo. Enquanto que nos projetos cascata esses problemas advêm de uma inaptidão dos projetos tradicionais em responderem e atenderem às necessidades do mundo moderno, nos projetos ágeis esses problemas ocorrem porque as pessoas ainda não conseguem utilizar o ágil direito ou não aprenderam a utilizar o ágil corretamente. E o motivo para isso é super simples e eu vou explicar para vocês aqui na próxima sessão. O conteúdo do vídeo de hoje veio diretamente do meu treinamento online, o Scrum Master Definitivo. Ele tem mais de 12 horas de aulas, estudos de caso, atividades práticas e simulados preparatórios que te ajudam não só a passar em uma prova de certificação como a Professional Scrum Master da Scrum.org, como também te prepara para ser o Scrum Master definitivo no mundo real, trazendo práticas complementares e muito conhecimento que você pode aplicar na prática nos seus times Scrum. Se você gostar do vídeo de hoje, o link para o treinamento está aqui na descrição do vídeo e eu espero te ver por lá.
Thank you.